Olá pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto e hoje estou aqui com o Douglas Gonzalez e ele vai contar pra gente como que é essa vida de trabalhar e morar em Genebra, na Suíça, ali rodeado pelos Alpes franceses, né? Isso. Então, como que você tá, Douglas? Tudo certo, Gabriel. Bom, beleza, vamos tentar explorar um pouco aí de como que é essa vida aqui na Suíça e tudo mais. Boa, dá até pra comparar como que é a vida na Suíça comparado com Portugal também, né? Não só com o Brasil, que você morou um tempinho. Sim, tive uma experiência em Portugal, uma experiência na Argentina também, então dá pra fazer uma comparativa entre os lugares aí. Uma coisa que eu acho que é importante notar é que o Sony Maia teve algumas semanas atrás aqui no episódio, falando da vida de nômade digital dele. Ele começou na Suíça e ele mencionou que foi na casa de um amigo e era você, né? Ele estava na tua casa. Exato. Aí, em Genebra. Exato. Então, eu conheci o Sony em Portugal, né, através de alguns amigos em comum, e aí a gente foi ficando cada vez mais amigo e tudo mais, e aí quando eu me mudei pra cá, ele falava e tal, ele sempre teve essa vontade de viajar e de trabalhar em outros lugares e tudo mais, então acabou que eu falei, bom, um dia que eu tiver aqui com a casa arrumada tudo certinho, você pode vir. Aí ele veio pra cá, ficou um tempo aqui, trabalhou daqui, então foi bem legal a experiência. Acho que ele conseguiu aproveitar bastante. Sim, e gostou e continuou, né? Então foi o pontapé inicial aí. Aí antes da gente falar da Suíça, seria legal também tu falar quem é você, né? O que é que tu faz, porque tua profissão te ajudou a se mudar pra Suíça, né? Sim, claro. Bom, então tentar resumir rapidamente assim, né? Bom, sou Douglas Gonzalez, de São Paulo, né? 28 anos e eu comecei na Tech. Então, com 17 anos mais ou menos, comecei como desenvolvedor num escritório pequeno que a gente cuidava na parte de umas escolas. Então, eu era o dev responsável por trabalhar lá e tudo mais. E aí, com o tempo, eu fui migrando de área. Então, eu trabalhei nessa empresa por algum tempo. Depois, eu fui trabalhar no Bradesco, no banco, também na área tech. Então, trabalhando na parte de ajudar como que processava todos os grandes dados na área de crédito do banco. E aí, a minha ideia, a minha curiosidade por outras coisas foi mudando com o tempo. E eu fui começando a tentar mudar mais para a área de finanças, mais para a área de business. E dentro do próprio banco consegui já fazer parte dessa migração, uma parte dela. E aí depois eu troquei de empresa novamente, fui trabalhar na área do agronegócio, que é a área que eu trabalho até hoje. Então já faz mais ou menos uns 7 anos que eu estou nessa área. E então, desde então, basicamente, eu comecei a trabalhar como tech nessa área de agronegócio, só que ligado ao business. Então hoje eu tenho um chapéu, podemos dizer assim, entre duas áreas, entre a área de business e a área de tech, ajudando sempre na parte que precisa para codar a parte que precisar. Então tu conseguiu juntar as duas coisas, né? Tipo, o teu conhecimento técnico não foi jogado fora. Não foi assim. Basicamente, no meu dia a dia tem parte técnica todos os dias. E o que dizer... tu usa? É um Python da vida? Então, tem Python, tem um sistema que a gente chama de SAS, né? SAS mesmo, e é um sistema estatístico, então a gente roda números estatísticos através desse software, e os resultados que geram, a gente consegue fazer apresentações e mostrar isso para os times do top management. Então, esses são os dois principais, assim. E claro, todas as partes de banco de dados, né? Oracle, SQL, toda essa parte de salvar os dados. Agora, passando para a parte do trabalho, né, cara? Como que tu foi parar aí na Suíça? Tipo, tu tava procurando trabalho aí ou é uma coisa que tu tava aqui na Europa e aí o pessoal começou a te procurar e mandar vaga? Então acho que só para te explicar um pouco disso, acho que voltando um pouco então, né, quando eu entrei no Bradesco primeiro, no meu tempo de Bradesco começou a vontade de trabalhar fora do Brasil, de conhecer como que seria morar fora do Brasil, trabalhar, ter essa experiência. E começou essa vontade no banco, e depois que eu mudei para o agronegócio, essa vontade foi crescendo. Eu tive uma oportunidade pela primeira empresa que eu trabalhei no agronegócio de trabalhar 2 meses fora, trabalhei em Singapura, então isso chamou já mais atenção, então mostrou como que seria trabalhar com outras culturas na base diária, como que seria o contato, o fuso horário, falar com família e tudo mais, então isso já chamou mais atenção. E aí, sim, foi um processo de tentar sempre buscar oportunidades que iriam surgindo.
A primeira oportunidade surgiu para trabalhar na mesma empresa que eu já estava nesse momento do agronegócio, na Argentina. Então eu me mudei para lá, fiquei quase 8 meses na Argentina trabalhando, e foi uma experiência incrível, porque foi a época que aconteceu uma catástrofe, podemos dizer assim, financeira na Argentina. Então eu estava lá, eu estava saindo da Argentina nesse momento, então foi bem interessante ver como que funciona todo esse mecanismo financeiro na parte da Argentina, né? A gente sempre diz que a Argentina sempre está com algum problema, então foi interessante entender essa parte. E basicamente depois disso, quando eu estava na Argentina, eu recebi uma proposta para outra empresa também do setor para ir trabalhar em Porto, em Portugal. E eu aceitei essa proposta, e a ideia era ajudar eles a montar um time de reporting, juntando, novamente, tech com business. E aí eu consegui ajudar eles a montar essa parte. E então surgiu uma oportunidade para vir para cá também, para a Suíça, também não na mesma empresa, mas no mesmo setor, podemos dizer assim. E foi então que eu aceitei essa proposta, e aí então estamos aqui agora. Essa proposta então partiu deles, né? Não foi você procurando, tipo, queria se mudar de Portugal, foi alguém que te... Não, então, é curioso porque essa em específico que eu trabalho hoje, basicamente foi um approach meu. Então eu mandei uma mensagem para o headhunter da empresa, mas porque eu queria mais entender como que o mercado estava funcionando quando eu estava em Portugal. Então eu estava na empresa em Portugal e eu queria mais entender como que estava o mercado, em questão de carreira, de como que seria salários, de como seriam as oportunidades em outras empresas até. E nesse momento, ele mencionou que ele tinha um processo aberto justamente para uma vaga que eu poderia preencher. Então, ele me incluiu no processo seletivo, e aí eu fiz parte do processo seletivo, e aí eles me mandaram a proposta que eu acabei aceitando. Sobre o processo seletivo, uma dúvida, porque a Suíça é um país que tem várias línguas, né? Majoritariamente alemão, depois francês e italiano, e tem a língua local deles. O processo foi em inglês, eu assumo. Sim, então o processo inteiro foi em inglês. A Suíça aqui é basicamente dividida em 3 idiomas, certo? O que a gente separa por cantões. Então, no Brasil, se a gente tentar fazer um comparativo, seriam as regiões. Então, Sudeste, Sul, Nordeste, seria mais ou menos isso, com as suas cidades dentro. Então, nos cantões, tem os cantões franceses, os cantões italianos, o cantão italiano, que acho que, se eu não me engano, é apenas um, e os cantões que falam alemão. Eu estou em Genebra, então em Genebra o idioma é francês, certo? Mas basicamente todo o processo foi em inglês, porque é uma empresa americana. Todas as pessoas que trabalham na empresa falam algum idioma mais o inglês, então o inglês acaba sendo que o idioma principal da empresa. Todos os e-mails são em inglês, então no dia a dia o idioma sempre é em inglês, então todo o processo seletivo foi em inglês comigo, foi bem tranquilo isso. Ah, que bom. Normalmente, né, não tem muito o que fazer na Europa, tem tantas línguas diferentes, tem que ser em inglês mesmo. Mas no dia a dia, assim, tu nunca teve exigência ou precisou de usar algum idioma diferente? Ou, tipo, tu consegue fazer tudo 100%, toda a comunicação, sempre em inglês? Não, então, eu alterno entre os idiomas. Então, assim, tem uma pessoa no meu time também que trabalha nos Estados Unidos, que ele é brasileiro, então eu falo português todos os dias, basicamente. Falo inglês todos os dias e falo espanhol também, porque a gente tem um time também que trabalha em Barcelona. Então, esse time de Barcelona facilita a comunicação falar com eles em espanhol, né? O francês ainda não consegui aprender, então eu consigo pedir eu brinco com meus amigos aqui que o francês eu consigo pedir a comida que eu realmente quero comer. Então, esse é meu nível de francês atual. Não dá para manter nenhuma conversa, nada do tipo. Mas é um ponto a estudar. Sim, tu consegue pedir informações, assim, tipo, onde fica tal coisa? O básico dá. O básico dá. Você consegue sobreviver já aí, né? Já consigo sobreviver. Porque às vezes você vai para alguns restaurantes e tudo mais, e as pessoas que estão trabalhando lá, elas não falam inglês. Sim. Então você tem que tentar usar algo. Às vezes você consegue falar espanhol com elas, mas você não consegue falar inglês. Então, ajuda você conseguir falar um pouco de francês para pedir o básico que você queira. Ah, entendi. Eu já tive na Suíça por um dia, assim, fui de manhãzinha e voltei à noite, foi em Lugano, e também teve restaurante que não falavam inglês.
também. Uhum. E aí foi italiano, e aí, tipo, eu apontando as coisas em português e apontando as coisas, mas teve 2 lugares, na verdade, que não falavam, assim. E era restaurante que parecia um grande, assim, em teoria. Aham. Sim, isso é bem comum, assim, se você começa a viajar, explorar mais, também cidades menores, talvez, assim, ou que às vezes as pessoas que estão trabalhando não são, às vezes, da Suíça mesmo, são da Sim. França, são da Itália, eles podem não falar inglês, então Uhum. dificulta um pouco pra gente. É verdade. Mas acho que no geral, né, tipo, na empresa mesmo, tu consegue falar, acho que é o mais importante. Mas tu comentou aí, tipo, de falar essas várias línguas diferentes, como que é composto o teu time, assim? São a maioria suíços ou é Uhum. uma equipe internacional? Então, pensando, acho que a gente não tem, no nosso time não tem nenhum suíço. De quantos? Então, eu estou contando a equipe. A gente tem uma equipe nos Estados Unidos, uma equipe na Polônia e a equipe aqui. Então, Aham. vamos dizer que teríamos entre 10 e 15 pessoas. Então, a Ah, gente tem bastante muita gente. asiático. A gente tem bastante asiático no time que está nos Estados Unidos. Até porque eles migram, né? Eles vão para os Estados Unidos, eles estudam, fazem universidade lá, e aí eles recebem proposta de Sim. emprego. Então, a gente contrata. A gente tem, inclusive, 2 estagiários agora lá. Eles são asiáticos, mas eles fizeram universidade nos Estados Unidos, então eles foram contratados lá. Tem um brasileiro no time, Uhum. tem polonês, tem australiano, tem libanês, então assim, tem. Suíço mesmo não temos no time, mas Não tem tem. uma diversidade bastante de cultura. Ah, que legal. E isso se repete na empresa inteira que tu vê? Ou é mais no teu time? A Não, empresa se inteira tem poucos repete. suíços. Se repete na empresa inteira, assim. Suíços mesmo, na empresa, acho que eu conheço 2, assim, que eu tenho contato, que eu sei que são suíços, né? Mas de restante, assim, você consegue ver muito brasileiro, muito português, muito espanhol Ah, ou sim. argentino. Então tem uma diversidade muito grande. Acho que a empresa, ela gosta disso também. Você consegue perceber que a empresa faz essas transições, então ela transfere você de regiões conforme as oportunidades que vão surgindo. Então você consegue ver que esse mix de nacionalidades vai crescendo conforme o tempo em todos os escritórios. Todos os escritórios têm nacionalidades diferentes. Ah, que legal. E tu mencionou dos portugueses, né? E também, até onde eu sei, a Suíça é o país com mais portugueses, né? Fora de Portugal, assim, com mais expatriados. Então, acho que deve ser comum tu ver na empresa e no teu dia a dia, né? Exato, assim, você vai em muitos lugares, na empresa e também andando na rua, restaurante, shopping, todos os lugares que você vai, provavelmente você vai escutar algum português. Às vezes, quando você vai ter, por exemplo, no meu caso, eu não falo francês, certo? Eu tento Uhum. traduzir alguma coisa para o francês, a pessoa percebe, ah, você é o brasileiro ou é português, e aí a gente já troca o idioma e fica mais Uhum. fácil a comunicação. Então tem bastante mesmo, tem muitos portugueses aqui. Ah, boa. No lugar que eu fui, eu não ouvi nenhum, mas também foi um dia só, né? Não sei se em Lugano tem Uhum. menos, se vai ter mais nas grandes cidades, mas é curioso. Eu vi isso há pouco tempo atrás, eu achei que. Pensei, putz, que diferente, né? Não imaginava. Eu ouvi também que Luxemburgo é a mesma coisa, assim, tem essa diferença. Luxemburgo, eu fui com o Sony, né? A gente viajou pra Luxemburgo pelo final de semana e andando lá em Luxemburgo, assim, também. Você vai andando e você vai escutando os portugueses falando. Então, acredito que, sim, Suíça deve ser o top um e Luxemburgo deve ser o top 2 se não for esses Aham. dados, mas deve ser uma comunidade bem grande. Falando nessa parte internacional, né? Tu Uhum. sentiu muita diferença? É uma pergunta que eu sempre faço, porque é uma das curiosidades que eu tenho mais, assim, de como que foi trabalhar aí na Suíça, principalmente de cultura de trabalho das pessoas, levando em conta que tu tá na empresa internacional, né? Então talvez não seja uma cultura de trabalho suíça, mas Uhum. seja mais internacional. Tu sentiu muita diferença do que quando tu estava no Brasil, em Portugal e na Suíça? Olha, acho que dá pra gente fazer um comparativo assim. Sim, as empresas geralmente que eu trabalhei, principalmente do agronegócio, eram mais internacionais já, então tem sempre esse mix de Uhum. cultura. O que dá pra perceber aqui na Suíça, assim, que as pessoas, por padrão, tendem a valorizar bastante a qualidade de vida. Então eles Uhum. tentam fazer um horário mais flexível conforme possível, certo? Ó, a nossa Uhum. matriz está nos Estados Unidos, então nós temos 7 horas de diferença
entre nós e eles. Então isso faz com que, por padrão, algumas pessoas precisem trabalhar até um pouco mais tarde devido a horário de reuniões, né? Então você não consegue escapar muito disso. Mas você consegue perceber que, em termos de qualidade de vida, eles tentam sempre valorizar isso bastante. O que geralmente, às vezes, no Brasil, você consegue perceber que, dependendo da empresa, você trabalha das 8 da manhã até 8 da noite, sem parar. Isso sim, eu não posso dizer que é de maneira geral em todos os times. Alguns times, por exemplo, no meu time, eu consigo perceber que a gente trabalha bastante também, então seria um horário estendido, podemos dizer. Mas em outros times você consegue perceber que as pessoas valorizam bastante essa questão de horário de trabalho certinho, tentam fazer um pouco mais de flexibilidade em questão de horário que eles trabalham. Mas sim, deu 6 horas, 7 horas, já começam a ir para suas casas e ter uma vida mais normal, podemos dizer assim. Que é um pouco mais diferente do que eu sentia, por exemplo, quando eu estava no Brasil. Uhum. Tu sentia mais pressão de trabalhar mais, fazer hora extra, certo? Exato, exato. Pelo menos assim, na minha área, né, na experiência que eu tive, nas áreas que eu trabalhei, era sempre assim, no banco, quando eu trabalhava, era muito comum trabalhar sábado e domingo, ou trabalhar de madrugada. Eram processos, então tinha que estar sempre atento aos processos, então o seu horário, a sua agenda era a agenda do processo praticamente, né? Você não conseguia inverter muito isso. E aqui, assim, em Portugal e na Suíça eu sinto que é um pouco mais diferente. As pessoas tendem a ver um pouco mais a qualidade de vida e não tanto o trabalho apenas. Ah, que legal. Eu ia perguntar mesmo sobre Portugal, e tu acha que os dois são parecidos então nesse critério de balanço entre vida profissional e pessoal? Sim, acredito que sim. Acredito que os dois tentam sempre se equilibrar bastante. Mas tu sentiu mais alguma diferença assim na empresa, além da qualidade de vida? Tipo, como tu se relaciona com as pessoas, como tu se relaciona com o teu chefe? Assim, mudou alguma coisa? Então, aqui assim, acho que vai muito do espírito da empresa também, certo? Eu acho que o espírito da empresa é um espírito de empresa que nós temos um lema interno até que, assim, que é como se fosse uma grande família, né? E realmente você consegue sentir isso aqui. Se você tem alguma dificuldade em algum termo ou dificuldade em algum assunto, você não está conseguindo passar por alguma barreira, por determinado motivo, geralmente todas as pessoas são muito acessíveis. Então eu acho que isso facilita muito. Eu consigo perceber, assim, com a experiência de outros amigos que trabalham em empresas ou do mesmo setor ou aqui no mesmo país, e o comentário pode ser um pouco que as pessoas são um pouco mais difíceis de acesso, existe isso muito de hierarquia, você tem que seguir um pouco mais a hierarquia. Então eu não diria que é justamente em questão, por exemplo, a cultura suíça de trabalho, mas talvez é uma cultura um pouco mais europeia de trabalho. Algumas empresas eu acho que elas são um pouco mais engessadas, o que eu consigo sentir, tá? De outras empresas é que elas conseguem ser um pouco mais engessadas, mas a empresa em específico que eu estou no momento, eu não consigo sentir isso. Eu acho que você tem uma flexibilidade de comunicação, assim, você não tem hierarquia no momento de comunicação. Então, no momento de comunicação, você pode estar conversando com alguém 3 níveis acima de você, e a conversa, assim, vai ser sempre muito franca, e as pessoas vão tentar te ajudar da maneira que eles podem, certo? Então, eu acho que esse é um fator que chama bastante atenção para mim aqui. Na empresa em Portugal, tinha essa flexibilidade também, só que o time em Portugal era um time menor, certo? E tinham menos, podemos assim, eu tinha mais contato com pessoas que estavam aqui na Suíça, no momento que eu estava em Portugal. Então eu conseguia também transitar e conversar com essas pessoas de maneira como eu faço hoje aqui pessoalmente, eu conseguia fazer com elas por call, certo? Então eu acho que esse é o paralelo que eu conseguiria fazer. Já um pouco no Brasil, eu consigo sentir que no Brasil, quando eu trabalhava, era um pouco mais assim, hierarquia. Você não fala com duas pessoas no nível, dois níveis acima do que o seu. Então eu sentia muito isso, tinha um pouco mais isso engessado, principalmente no setor bancário. Eu acho que isso era mais forte e era mais visível. Já no agronegócio, eu acho que isso eu nunca senti isso no agronegócio. Interessante, porque eu também sempre tive a impressão, antes de viajar, né, que na Europa o nível hierárquico seria bem maior do que no Brasil. Não sei, acho que é porque a gente tem uma cultura um pouco mais informal, quando eu penso na vida pessoal, né? Que a cultura é muito mais informal, o modo de lidar é mais informal. A gente
faz amigos muito mais rápido, sabe, etc. Então eu achei que havia muito uma correlação entre as duas coisas. E eu sinto que o que tu tá falando agora é uma coisa comum das pessoas que eu falo aqui da Europa, assim, tipo, que tem menos hierarquia para falar com as pessoas, né? Talvez mude um pouco na questão de ser um pouco mais direto, né? Que eu até queria saber um pouco disso, porque o último episódio que eu tava gravando foi sobre Berlim, e aí eu tava conversando muito com o convidado, o Bruno, que ele sentia que as pessoas eram muito mais diretas, e ele se adaptou a isso, né? E aí na Suíça, como tu tem uma parte que fala alemão, eu sei que a língua acaba moldando um pouco, né, a cultura, né? A língua que você fala. Tu sentiu também que isso se aplica a vocês aí ou não? Sim, eu acho que assim, de maneira geral, eu acho que isso eu acho, voltando um pouco, né? Eu acho que o brasileiro a gente é muito reticente em como a gente vai dar o feedback das nossas opiniões ou de como a gente vê as coisas. Então a gente sempre pensa no que o Gabriel vai pensar, como eu falar com o Gabriel. E quando você vai para outras culturas, por exemplo, o alemão, como você deu de exemplo, eu sinto que eles são realmente muito mais diretos. Para eles não têm nenhum problema em chegar em você e falar: eu não gostei disso, isso está errado. Ponto. E isso, se você está numa visão que os brasileiros sempre sentem, de tentar um pouco, não, vou pensar em como falar com ele, você vai se sentir um pouco mais, putz, ele foi grosso comigo. Talvez essa seja a primeira impressão. E eu senti isso um pouco em Portugal também, assim. Em Portugal, algumas pessoas sentem nossa, os portugueses são grossos, né, para os brasileiros. Mas eu acho que não seria assim. Eu acho que não é isso. É apenas a cultura. Eles são apenas diretos. E o brasileiro sempre tem essa visão do tipo: eu tenho que pensar em como falar para não magoar a pessoa. E às vezes o brasileiro por si só tenta não falar exatamente o que a gente está pensando para tentar não gerar nenhum desconforto. Mas eu acho que nessas culturas mais europeias, por exemplo, o português, o alemão, o francês, ele vai chegar em você e ele vai falar: eu não gostei disso. Ponto. Sim. E aí você se acostuma com isso, assim. Eu acho que eu tive uma adaptação boa até em relação a isso, e eu não senti nenhum problema ao receber esse tipo de feedback do tipo: não gostei. Ponto. E você automaticamente, ok, a pessoa não está sendo, a pessoa não está sendo rude com você. Ela está sendo direta. Que é que eu acho que o brasileiro não tem esse perfil por padrão. Eu tava tentando procurar aqui, e eu acho que o nome é Índice de Distância do Poder, que foi quando eu vi pela primeira vez que o brasileiro, ele é hierarquicamente distante, sabe? Existem culturas onde você tá muito mais próximo, tá tudo bem se você falar com quem tá acima ou não. E a nossa foi quando me surpreendeu, nós temos bastante distância, assim, sabe? Tipo... Até dá para extrapolar isso para questão de salário também, né? Eu acho que na Europa em geral, pelo menos dentro da União Europeia, é muito mais próximo um do outro. E acho que isso acaba moldando como a gente se comporta também, né? Não sei. Sim, então, falando um pouco disso de salário, né? Eu concordo. Tipo, o que eu consigo sentir é que basicamente aqui a distância salarial, então, do seu superior para você não vai ser tanto. Você não vai deixar de ter acessos ao que ele tem acesso. Talvez ele tenha algum acesso, ele consegue sobrar mais, talvez. Mas o seu acesso em relação ao seu salário vai ser exatamente o mesmo acesso que ele tem. Já no Brasil, o seu acesso para o seu superior direto, muitas vezes você não tem o mesmo tipo de acesso que ele, porque a discrepância, o gap é muito grande, né? Então, eu acho que realmente, assim, eu concordo com você, eu acho que na Europa você consegue sentir isso. Em alguns países tem um pouco de gap, mas dependendo dos países, por exemplo, você vai para a Alemanha, Luxemburgo, que eu escuto dos meus amigos, ou aqui na Suíça, o gap salarial é menor. Então, eu acho que isso faz com que você se sinta mais próximo, realmente. E falando em gap salarial, para mim, atravessar a fronteira da Itália para a Suíça foi uma mudança gigante de custo das coisas, né? E foi só um dia, não dormi lá, foi só um dia passeando e era tudo muito caro. Caro de eu sentir. Eu já convertia, na época eu morava no Brasil ainda, então era difícil ter noção do que era caro e barato. Eu achava que a Itália era muito cara, mas atravessei ali a fronteira, falei, opa, calma aí, um sorvete, sei lá, 9 euros, sabe? Aí eu fiquei meio assustado. Então, como que é pra ti aí o custo de vida?
Mais do que o custo de vida, né, é comparar o salário do suíço com o custo de vida, assim, tipo, como que é pra ti, comparado com Portugal? Só um parênteses, é engraçado que você falou que você estava na Itália e você foi para Lugano. Eu fiz exatamente essa mesma viagem, eu morava em Portugal na época já, e aí eu tinha muita curiosidade em ver como que era a Suíça. E aí eu estava na Itália e eu peguei um trem e fui até Lugano e voltei também. Então eu fiz o mesmo day trip. É a mesma coisa. A mesma coisa, pra poder sentir. E eu senti a mesma impressão que você, do tipo, nossa, aqui é muito caro. Em relação a custo de vida, assim, eu acho que, de maneira geral, o salário paga o seu custo de vida, certo? Então... Isso é o mais importante. De maneira geral, você vai receber, sim, um salário, se você comparar com o bruto, certo? Se você comparar o bruto com qualquer outro país da Europa, você vai receber um bruto mais alto. E aí eu acho que é esse momento que as notícias, por exemplo, quando você vê no Brasil, Brasil tem a Suíça tem o maior salário mínimo do mundo, algo do tipo. O salário mínimo da Suíça é gigante. Sim, se você pensar de maneira bruta, é alto. Sim. Porém, quando você começa a colocar na ponta do lápis, igual você falou, um sorvete é 9 euros. Se você comparar isso com a realidade de Portugal, da Itália, da França, isso é o dobro, o triplo, 4 vezes mais, se duvidar. Então, eu acho que isso tem... Então, quando você começa a fazer em relação ao que sobra para você no final do mês, eu acho que é isso que importa. E se você manejar bem, e aí é claro, é perfil, se você é uma pessoa que gasta todo o seu dinheiro, você vai gastar aqui ou em qualquer outro país, certo? Mas se você consegue manejar bem o seu dinheiro e guardar e conseguir poupar, eu acho que isso é uma grande vantagem em relação a outros países. Porque no momento que você faz uma viagem daqui para fora, para qualquer outro país, que não seja os países mais nórdicos, certo? Você vai conseguir viajar e você vai conseguir gastar relativamente menos do que o seu próprio custo de vida na Suíça, né? Então, a sua viagem de férias vai ser um pouco mais confortável, que geralmente é o contrário, certo? Geralmente, quando você está no Brasil, você vai para a Europa, sua viagem de férias, o seu custo relacionado ao dia é muito superior ao que você gastaria se estivesse no Brasil. E na Suíça, quando você faz isso, você inverte esses valores. Mas, assim, então, percentualmente, eu acho que em relação à taxa, a imposto, tudo mais, eu acho que provavelmente talvez sobre menos até, percentualmente, do que você tem. Mas esse valor, se bem gerenciado, você consegue fazer muito mais em outros países. Então, eu vi até o podcast com o Sony mencionando sobre carne, por exemplo. Acho que carne é um exemplo muito prático de quanto que a Suíça é discrepante, certo? Você tem o custo da carne aqui, é quase 2 vezes mais do que eu atravessar a fronteira, que é a 5 minutos daqui. Se eu atravessar a fronteira e eu andar 30 minutos para dentro da França, eu vou comprar carne a, sei lá, 60% mais barato. Então já não chega a ser 50%, eu já chego a 60%. Dependendo do lugar, eu vou comprar a carne a 70% mais barato do que a carne que eu compro aqui na Suíça. Então, esses são os fatores que, se você leva em consideração no seu dia a dia, vão fazer um grande impacto no final do mês. Mas de maneira resumida, respondendo a sua pergunta, eu acho que o salário paga o custo de vida que você tem. No final, esse é o mais importante, porque eu ouço muito dos amigos meus, né, que ficam vendo vídeos sobre morar na Europa, que Portugal tudo é barato. Toda hora sempre falam isso, assim, tipo, Portugal é barato. Mas Portugal é barato para quem vem de fora, sabe? Todos os amigos que eu tenho internacionais que moram em outros países, moram na Holanda, Alemanha, eles acham muito barato, mas eu falo, o salário aqui é menor também, sabe? Pra mim, o que tem que pensar sempre é quanto por cento do teu salário paga os teus custos básicos, sabe? Eu tento mensurar assim, e aí depois qual que é o preço do lazer, tipo, 2% que sobrou, pra eu poder fazer alguma coisa, sair, ir no cinema, comer fora, sabe? E aqui eu acho que as coisas são mais apertadas, eu sinto pelo menos, do que quando eu falo com meus amigos que estão na Alemanha ou sei lá, na Holanda, por exemplo, sabe? Que o salário tipo, é um pouco maior e sobra uma porcentagem maior também no final do mês. Sim. Claro que assim, tem uma coisa, eu moro no centro e só isso já atrapalha muito, né, o quanto sobe o meu salário, porque é mais caro. Mas no geral, eu sinto que Portugal é muito barato para os turistas. Assim. Sim, Tu deve sentir isso. Eu sinto isso. Eu tenho até um amigo que ele estava morando na Alemanha na época, e aí ele veio para Portugal para me visitar e também fazer uma viagem para o sul de Portugal. E eu lembro que ele chegou, acho que foi no aeroporto de Lisboa, e aí ele me mandou mensagem
E, assim, ele já tinha saído do aeroporto, estava pegando, acho que um ônibus que ele ia para Algarve, acho que era isso mesmo. Ele estava no aeroporto de Lisboa, pegou um ônibus e ia até Algarve. E ele acho que estava na rodoviária, algo do tipo, ele foi pedir um salgado e um refrigerante, e ele pagou. E ele falou, ele me mandou mensagem do tipo, eu acho que me deram o troco errado. Eu acho que me devolveram muito mais dinheiro do que eu estava esperando. Porque ele não perguntou o valor total, e aí quando ele foi ver, tipo assim, a relação que ele gastava pro mesmo refrigerante salgado na Alemanha seria 2 vezes mais do que ele gastaria em Portugal, né? Então, eu acho que isso tem realmente esse fator. E isso que você falou assim, eu acho que se você pega a mesma realidade de vida que você tem, certo? Em Portugal. Quando eu morava em Portugal, eu não morava exatamente no centro, mas eu morava perto da Boa Vista, certo? Na região da Casa da Música, ali. Central ainda. Ainda central, então ainda tem um valor alto de moradia, certo? Sim. E se você pega a vida que eu tinha lá e comparava em relação a tudo percentual, certo? Porque eu acho que bruto, acho que não faz sentido, mas o percentual. E eu tento fazer esse comparativo com amigos que moram na Holanda agora, que moram na Alemanha. Só esse comparativo por si só, o que sobra realmente então, como você disse, Portugal parece ser realmente muito mais apertado do que todos os outros países se você colocar o mesmo padrão de vida. Do tipo, morar numa região um pouco mais central, estar mais próximo dos meios de transporte, ter um gasto de mercado relativamente um pouco alto até, e você compara isso com outros países, você vai sobrar mais em outros países. Eu acho que realmente essa é a minha visão também. Sim. Acho que o que acaba valendo aqui é que é mais confortável, né? Muitos países, muito mais sossegado. Acho que a segurança, todos acabam sendo bem parecidos, né? Mas é muito mais sossegado. Culturalmente é muito mais próximo, comida é muito mais próxima, então é mais quente. Eu acho que essa é uma das principais vantagens em geral. Mas tem sempre esse trade-off, vamos dizer assim, tipo de salário versus estilo de vida, né? Exato, porque você, assim, se você começa a pensar, né, qual que é o meu custo de vida, e sim, porque é engraçado que muitos amigos que ficam no Brasil querem ir para a Europa, certo? Eles já pensam, quando eles veem um salário de Portugal, certo? Se você compara, dependendo do momento da sua carreira, onde você está, você já pensa, é um jump bem alto até, certo? Porque se você compara com o FX que nós temos agora, com o euro a 5, a 6, você faz a conversão, você fala, nossa, isso é muito dinheiro, certo? Só que aí na hora que você vai viver e começa a fazer o comparativo de vida e tudo mais, você consegue ver que tem isso. E aí tem outros fatores, né? Que, por exemplo, às vezes a pessoa não fala inglês, certo? Então, Portugal é um país que ajuda bastante, porque você vai ter uma força de trabalho que vai abrir portas para você não falando inglês, certo? E aí você pode começar a estudar inglês em Portugal e tentar depois trocar de país, se você quiser, certo? E também tem isso do clima, tem da facilidade de estar muito próximo da praia. Então, se você é uma pessoa que gosta muito de praia, talvez Portugal seja uma região excelente. Talvez no norte, aí em Porto, a água seja um pouco gelada, dependendo da região do Brasil que você vem, né? Mas, por exemplo, se você conseguir trabalhar no sul do país, perto de Algarve, você tá numa região muito boa, com praias próximas, uma qualidade de vida muito boa, talvez para criar crianças, para ter crianças e tudo mais. Sim. Então, acho que isso ajuda bastante, né? É uma balança. A decisão... no final a decisão qual que é o teu estilo de vida, né? O que você quer. Exato. Acho que para viajar aqui também é muito mais fácil que no Brasil, né? Para viajar para fora, por causa do tamanho, companhia low cost, etc. Mas aqui a gente fica muito mais entre Espanha, França, né? Às vezes a Itália é barato, aí tem a Hungria e a Áustria, mas aí de resto, assim, tudo já fica muito mais caro. O que deve ser mais fácil para ti, né? Você tá um pouco mais no centro. Sim, então aqui, é engraçado que é isso, né? Por exemplo, em Portugal, você consegue comprar passagens aéreas, às vezes, com um custo de 40, 50, 60 euros, certo? Ida e volta. Uma passagem aérea... Sim, menos. Então, Espanha sempre 30. Então, isso é excelente, certo? Aqui na Suíça, eu nunca vi esse tipo de promoção. Se existe, eu nunca vi, tá? Talvez eu tenha... É mesmo? Porque, então, assim, talvez pelo custo de vida já ser um custo de vida mais alto, os preços das passagens já saem mais caro. Então, claro, pensando assim, o custo de vida é mais alto, o salário é mais alto, pagar um valor de uma passagem mais alto faz sentido, certo? E aí, no momento que você viaja para qualquer outro país, fica muito mais fácil. Então, assim, outro dia eu fui para Noruega, certo? Então, Noruega é um país, relativamente, que eu achei bem mais caro que a Suíça, até. Eu achei 30% mais caro que a Suíça.
Só que não mudou tanto o meu dia a dia, certo? Porque mais ou menos meu dia a dia já estava numa base de país com um custo de vida alto. Só que no momento que você faz o comparativo para ir, por exemplo, para França, eu fui para Nice recentemente, e em Nice você consegue ir jantar e tudo mais, e você faz o comparativo, é realmente muito mais barato se comparado com aqui. Então eu acho que estar na Suíça facilita toda a parte de locomoção entre os países, e também sim, se você usa o transporte público da Suíça, acho que funciona muito bem, mas é um ponto a ser notado, é um transporte público muito caro. Então os trens, tem todas essas imagens de Suíça, esses trens vermelhinhos, bonitinhos, subindo a montanha, isso tudo é muito bonito, mas isso tem um custo muito grande, assim, até para quem vive aqui, é um custo relativamente alto, você tem que se planejar até para pensar em ter esses trens, para utilizar esses trens cinematográficos, assim, podemos dizer, sabe? Todos bonitinhos. Mas agora, se você aluga um carro, por exemplo, você consegue, igual eu falei, em 5 minutos você atravessa a fronteira e você está na França. E aí você consegue explorar, assim, os Alpes na França também são tão bonitos quanto os Alpes suíços. Então, eu acho que isso é a parte interessante de estar nessa região tão central, né? Sim, você tem aí, né, muita coisa em volta. França, Alemanha, Exato. Áustria, Itália. Então, para viajar de carro é muito mais fácil. Aqui eu acho bem mais difícil, né, de fazer. Exato, porque Portugal, por exemplo, para você de Portugal chegar na França, você vai ter que cruzar toda a Espanha, né, de Portugal. Então isso vai ter um tempo, uma distância longa para você até. Sim, padrão europeu, Espanha, ela é grande. É grande, exato. Sim. Tu falou algumas coisas aí que eu queria voltar, lembrar, né? Tipo, do trem, tu falou do salário, de quando tu olha do Brasil, né? A conversão. Só que uma coisa que é importante, né? É que eu aprendi no começo que os primeiros meses aqui é muito caro, né? Então, tipo, quando for olhar salário, põe na conta que os primeiros meses são caros, às vezes tu vai ter que dar 3 meses de aluguel, de calção, ou mais, dependendo da época que tu chegar. Então, o começo é difícil, então não se iluda com essa conversão, porque agora quando eu sei que alguém tá vindo, eu sempre dou essa dica antes, o começo é caro, então se prepara para gastar e vem sem muita expectativa de viajar, porque isso vai começar depois de 3, se for muito sortudo, mas acho mais provável depois de 6 meses, né, quando a IKEA já pegou boa parte do dinheiro. Exatamente isso, então assim, por exemplo, isso que você falou de calção, né, da moradia, eu lembro quando eu cheguei em Portugal, antes de me mudar para Portugal, um mês antes, eu estava fazendo as pesquisas padrões, certo, de quem tá se mudando, então quanto custa uma moradia, e todos os blogs falavam X valor nas moradias, e quando eu cheguei, assim, não era o dobro, mas vamos dizer que era entre 60% e 70% mais caro do que esses blogs diziam. Mesma coisa que eu. Então assim, era muito, nossa, então já é mais. Então você já começa a pensar nisso. E aí eu lembro de uma moradia que eu fui visitar, que a pessoa falou assim, você pode alugar, sim, sem problema, você tem que dar apenas, é um contrato de 1 ano, você tem que dar apenas uma calção de 12 meses. Aí, não fazia sentido nenhum, certo? E assim, eu não tinha nem, assim, era a minha primeira experiência na Europa. É ilegal até. É ilegal, exato. Mas a gente não pode fazer nada. Exato, é ilegal e assim, e pra mim também era a minha primeira experiência na Europa, eu não tinha dinheiro nenhum, certo? Na Europa. Era, meu net na conta, a conta tinha 0. Porque a conta que eu ia receber era o valor do primeiro salário apenas, né? Então, eles pagaram a transferência, certo? Então, passagem aérea e o excesso de bagagem. As 2 primeiras semanas de moradia, certo? De um Airbnb. E após isso, era a minha conta, certo? Então, eu tive que transferir dinheiro, certo? Então, do Brasil para a Europa, para justamente... Eu também, e é doído. É doído, porque você faz, se eu não me engano, quando eu transferi já era 4 e pouquinho, eu acho. 4,50, né? Tu chegou... 2019? Tu chegou aqui uns 6 meses depois que eu, pelo que eu vi. Chegou tipo em outubro, não mais, um pouquinho mais. Mas era isso, era 4,10 a 4,50. Era por aí. Então. E já era horrível trazer dinheiro. Era sempre doído. Exato, então assim, eu tive que trazer dinheiro porque justamente tive que fazer o calção de 3 meses. E aí, por sorte, um dos requisitos que eu tinha era, eu não queria alugar apartamento sem mobília. O que é mais difícil ainda, certo? Aí, assim, eu também. Então eu já queria alugar um apartamento, eu já tava, se não 100%, até com, assim, eu queria até com garfo e faca já no apartamento.
E eu consegui achar, por sorte, o proprietário era brasileiro, e ele conseguiu, assim, ele entendeu a situação, e eu falei assim, ó, eu tenho apenas os 3 meses, era já muito mais do que eu tive que transferir dinheiro, e transferir para ele, mas a casa tinha tudo, assim. Eu morei na casa, para você ter ideia, desse tempo todo que eu vivi em Portugal, eu morei nesse mesmo apartamento, e a única coisa que eu comprei para essa casa foi uma cafeteira da Nespresso, só. Eu não precisei comprar mais nada, o que facilitou, mas sim, assim, hoje, aqui, quando eu me mudei para cá, é o mesmo cenário, certo? Você começa tudo do zero novamente. E aqui as moradias, a maioria não é mobiliada também. E aqui eu tive que mobiliar 100%. E aí sim, é toda, igual você falou, as suas prestações com o IKEA vai acontecendo, entendeu? Assim, você tem que ir comprando. E você vai pro IKEA várias vezes para poder fazer com várias compras do que você precisa. Então eu acho que assim, todas as vezes que alguém pergunta, né, como é me mudar para a Europa, eu acho que realmente esse é um fator assim, salário, tá? Salário, eu sempre falo, não faça a conversão do salário bruto para real. Eu acho que esse é o primeiro erro da pessoa que pensa em morar na Europa, certo? Primeiro, você quer fazer conversão para real? Ok, faça a conversão após todos os gastos. O quanto vai sobrar? E aí você talvez possa fazer a conversão, talvez essa conversão seja um pouco mais fair. Eu ainda assim não gosto, eu gosto de pensar na moeda do local, certo? Na moeda do local. É esse dinheiro que sobrou, faz sentido? É igual você falou, eu posso ir para um cinema, posso ir para um shopping, posso viajar. Eu vou conseguir continuar pagando todas essas coisas que talvez com o meu salário do Brasil bruto, certo? Não, para você não seja tão alto, mas você consegue fazer isso com o seu salário do Brasil porque te sobra bastante, e aí você chega num país da Europa e não te sobra bastante, certo? Então eu acho que esse é o principal fator. Você tem que pensar sempre depois de todos os custos. Eu acho que esse seria um grande fator de comparação, assim. E pensar na moeda local, né? Não converter, porque realmente você falou, não faz sentido. Às vezes o pessoal fala... Eletrônico agora que eu acho que tá mais barato, né? Porque eu cheguei e dava no mesmo. Mas às vezes o pessoal, sei lá, tinha alguns amigos que mandavam, sei lá, falta do preço de alguma coisa e falavam, nossa, é muito mais barato. E aí eu sempre tentava explicar, mas não sei se funcionava, que não dá pra tu olhar o preço de uma coisa, porque vai ter coisa aqui que é mais caro, outra mais barato. Serviço é mais caro, serviço é um pouco mais barato no Brasil. Por isso que eu sempre falo, é bom olhar aquele Monbel, né? Que dá, tipo, valores de tipo de serviço, restaurante, e olhar a porcentagem, tá? Esse dinheiro aqui, né? Se é euro, por exemplo, quanto por cento dele é para pagar o aluguel, quanto por cento dele é para pagar as contas normalmente, e quanto por cento, né, para sair pro lazer. Acho que faz muito mais sentido. E coloca aí o dinheiro. Eu também procurei casas, né, mobiliadas. Não consegui 100%, então eu sei que todo mundo ama a IKEA, mas eu peguei um pouco de raiva, porque os primeiros meses eu ia lá e sempre olhava aquelas contas, eu tipo não queria mais entrar naquela hora. Então eu tive um pouquinho de trabalho assim para montar, mas outra coisa que tu falou, e aí voltando, é sobre o trem. Um detalhezinho que nessa viagem que nós fizemos, né, tu acabou fazendo também da Itália para a Suíça, como impressionantemente o cenário muda. Eu não sei o que acontece, mas tá no trem, daqui a pouco as montanhas mudam, a grama tipo da montanha muda, a vaquinha é outra, né? Isso eu achei impressionante. Eu não conseguia descrever, tipo, para outras pessoas. Que o pessoal fala, mas o que muda? Eu falei, eu não sei. Isso aqui, tipo, teve uma hora que entrou num túnel, né? Passou num túnel. Quando saiu do outro lado, eu falei, eu tô em outro lugar. Tá claro pra mim, sabe? Essa é uma das coisas, assim, que eu queria ver mais da Suíça por isso. Eu fiquei, será que é só aqui que eu tô vendo ou é todo lugar? Será que os Alpes é tudo isso que o pessoal fala? Porque o pedacinho que eu vi ali de Lugano, eu fiquei impressionadaço. Assim. Então, eu acho assim, a Suíça, eu acho que realmente tem um cenário que é difícil você comparar com outros locais, assim. Por exemplo, eu acho que eu compararia um pouco apenas com a Noruega, que é o país que eu visitei recentemente, e acho que tem um pouco disso, mas a Suíça ainda assim tem uma peculiaridade no visual de toda, assim, das montanhas, igual você falou, na cor da grama, eu acho que assim, é uma coisa que parece que eles pintam a cor da grama, a grama, não é possível. Parece. Então, assim, realmente, quando você tá nesse ambiente aqui, você vê que muda completamente, assim, você pega... E aí você falou você passou num túnel, né? É uma brincadeira que a gente tem aqui, que assim, suíço ama cavar buraco. Então, você vai de qualquer lugar para qualquer lugar, provavelmente você vai passar por um túnel.
sabe? Tem túnel pra tudo, tem todos os cantos. E às vezes, realmente, assim, você tá, por exemplo, eu tô na região aqui que é um pouco assim, mais com os padrões suíços devidamente mencionados, é uma cidade grande, certo? Então, Genebra, em questão de tamanho... É a segunda, né? eu acho que ficaria atrás da pele de Zurique, em questão de tamanho, certo? Uhum. Então, pensando nos padrões suíços, é uma cidade grande, mas padrão, por exemplo, Brasil, isso aqui é uma vila, certo? Assim, você consegue ver as pessoas do seu trabalho quando você tá andando na rua do outro lado do lago, você vê as pessoas do seu trabalho. Então, assim, é realmente uma cidade pequena por padrão brasileiro, certo? Por padrão, pelo menos, de São Paulo. Acho que é do tamanho do Rio, né? É do tamanho, tipo, a Suíça inteira tem mais ou menos o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Acredito que sim. Se eu não me engano, é bem parecido. Que sim. Então, e aí grande parte não tem cidades, certo? Assim, grande parte são todas essas montanhas. Então faz com que você tenha uma densidade ali muito específica, certo? Em algumas cidades. E assim, quando você começa a andar, sai de Genebra e você vai mais para o norte, ou você vai para a região da Itália, ou mais para a região da Alemanha, para mim a região da França é uma região que não está tão privilegiada, podemos dizer assim, pela natureza, pela visão, mas quando você vai um pouco mais para o norte, ou um pouco mais para a região da Itália, para a parte italiana da Suíça, é isso que você falou, assim, toda a visão muda, o Toblerone, certo? Toblerone tem aquela montanha famosinha do Matterhorn, se eu não tiver errado o nome, e essa montanha fica na parte alemã, e quando você vai pro lugar, o lugar, assim, é incrível, sabe? Tipo, acho que é isso que chama tanta atenção, né? E a gente tava falando dos trens, né? Eu acho que dos trens, eu acho que é muito interessante, funciona muito bem. Se você pergunta para um suíço mesmo, ele vai falar, os trens dão problema. Aí você fala, mas qual que é o problema? Às vezes atrasa 5 minutos. Então, assim, esse é o tipo de problema que pro brasileiro talvez isso não seja problema nenhum, né? Mas quando você tenta utilizar esse serviço e você começa a ver os custos desse serviço, eles são altos, tá? Então, assim, quando os amigos vêm pra cá e eu pergunto pra eles assim, o que vocês querem fazer? Aí, geralmente, os amigos falam, mas Suíça é pequena, vamos visitar 3 cidades no mesmo dia, vamos fazer de tudo, sabe? Eu quero visitar o Matterhorn, eu quero visitar Zurique, eu quero visitar Basel, eu quero visitar Lugano. E eu falo, calma, como que você pensa em fazer a logística entre os lugares? Se você quiser alugar um carro, aí talvez sim, faz sentido. Eu acho que isso ajuda bastante. Mas se você falar, não vamos alugar carro, a gente quer pegar o trem para andar com esses trens que aparecem em cenário de filme, certo? Esses trens, por exemplo assim, resumindo, certo? Um dia de trem, o ticket mais caro de trem aqui, trocando de cidades, tá? Não dentro da própria cidade, mas trocando de cidade. Então, por exemplo, estou em Genebra, eu quero ir para Zurique, que é ao norte. O trem mais caro pode me custar até 150 francos suíços. Isso é bastante. Então, se você comparar com qualquer outra região pela distância que você está percorrendo, isso é bastante, certo? Então, o que algumas pessoas fazem? Quando alguns turistas vêm para cá, eles compram uma coisa que a gente chama que é o half fare, certo? Então, a gente dá desconto a pagar metade do valor. Então, ao invés de pagar 150, você pagaria 75. Só que o half fare também tem um custo. E aí, eu sei o valor anual, certo? Porque o valor anual é o que eu comprei. O valor anual é 180 francos. Então, você paga 180 francos para ter o direito de pagar metade em todas as próximas passagens suas. Então, isso são valores que, assim... tipo um cartão de desconto. É um cartão de desconto. Você compra o benefício por um ano. Sim, e só para deixar um pouco mais próximo para quem conhece o euro, 150 francos dá 143 euros. Hoje, dia 14 de junho de 2022. Então, tá... É próximo. E você paga muito mais caro do que eu acho que eu já paguei... Eu não acho que eu paguei nunca mais de 140 euros num voo. Tipo, na Europa. Eu acho que eu nunca mesmo... nunca, num trem ainda. Então, eu não lembro porque essa viagem que eu tô falando faz muito tempo, mas eu lembro de ir fazer as contas e decidir não dormir na Suíça por isso. Tipo, de ver o preço, abrir Airbnb, abrir Booking, pensei, bom, acordar cedinho, sair daqui e voltar de lá tarde, porque não fechava as contas. Sim, exatamente, porque se você coloca tudo isso na ponta do lápis, pensa, assim, eu falei o valor mais caro, certo? Então esse é o valor
preço cheio máximo, então o que você sabe que você vai gastar. Mas exatamente, se você ficar, por exemplo, 2 dias, certo? Você quer ir para um dia, dormir em Lugano e voltar no próximo, são 2 passagens que você tem que comprar. Porque apesar de quando você vai comprar o bilhete, eles falam, é válido por 24 horas no mesmo dia. Então não é 24 horas, certo? É válido para o mesmo dia. Só um aviso, né? Por que eles mencionam esses 24 horas? Porque alguns trens que você pega, você pode passar da meia-noite dentro dele, certo? Então você vai sair de Zurique 11 da noite, então até você chegar em Genebra já passou. Então por isso que eles não colocam dia, porque senão eles seriam bem metódicos e aí se você passou desse horário, você teria que... Essa pessoa, em Portugal acho que chama pica, certo? Que é a pessoa que passa conferindo se você comprou ou não o bilhete. Furar o cartão. Exato. Né? Então eles realmente passam. Assim, é curioso até que todas as vezes que eu já viajei bastante de trem, até assim, quando eu não tinha carro e tudo mais, que é o que o Sony mencionou no outro podcast, que fez sentido comprar um carro até, porque ficava mais barato andar de carro do que andar de trem. Mas no começo eu andava bastante de trem. E só teve uma vez que eu não passou esses responsáveis por verificar se eu tinha comprado ou não o bilhete. Eu sempre comprei o bilhete com medo da multa, que eu não tenho nem ideia de quanto seria a multa, mas se o ticket já é esse valor, eu tenho receio de quanto seria a multa, né? E aí, uma vez fazendo trilha, eu fui pro norte, fazendo trilha e tudo mais, muito cansado. Na volta, eu tinha que fazer 3 conexões. E uma das conexões, por padrão, aqui eles tentam sempre fazer a logística funcionar 100%. Então geralmente você sai de um trem, de uma plataforma, e na plataforma do lado já é o seu próximo trem. Na teoria, muitas vezes funciona assim porque as conexões de trem sempre funcionam dessa forma. E nessa vez específico, não era exatamente assim. Eu tinha que sair da plataforma, pegar a escada rolante e ir para outra plataforma. E aí, como eu já estava meio que acostumado a andar de trem, eu simplesmente saí, entrei no próximo trem, porque era o da próxima plataforma, entrei no trem, comecei a dormir. E aí eu fiquei dormindo, até que o momento eu acordei e falei, eu acho que pelo tempo eu tinha que ter chegado, pelo menos em uma estação que eu conhecesse. E aí não era nenhuma estação que eu conhecia, eu simplesmente tinha trocado o destino, e em vez de vir para o sul, que era para Genebra, eu fui para o norte, eu fui parar em Zurique. Nossa. E isso já era... Fiz isso tanto em metrô, que medo eu tenho de fazer isso em trem, porque no metrô eu já fiz isso várias vezes em São Paulo. Exato, isso é péssimo, eu já fiz isso em São Paulo também, assim, você dorme e vai parar lá lá na ponta, em Corinthians de Itaquera, sabe? E você tinha que ter decidido antes. Não, pegar o errado, Diego, pegar do lado errado. Muito, muito estúpido, mas já peguei e desce na outra. Agora trem não dá pra fazer isso, né? Trem não dá. Ainda mais assim, eu dormi, aí eu fui parar do outro lado, e aí eu tive que comprar outra passagem pra poder chegar em Genebra. Então, isso assim, nunca mais aconteceu, né? Eu nunca mais deixei de conferir o trem, mas é um fator que, então, assim, é sempre um fator que quando você pensa em fazer viagem, em vir conhecer os lugares, é um fator que você tem que colocar em consideração. Total. Por isso que eu nunca fui pra nenhum país nórdico ainda. Porque eu quero muito ir, mas tem que ver com transporte, comida, e eu vejo que a conta não bate. É realmente um custo elevado. Tu comentou outra coisa também da comida só. Tipo, teu amigo em Portugal. Na Espanha também, às vezes, é barato, né? Dependendo da cidade. Eu estive na cidade chamada Salamanca há pouco tempo, que aconteceu a mesma coisa comigo. Eu achei mais barato do que Portugal. Eu fui com minha mina num lugar de tapas, né? A gente comprou 2 sangrias e 4 tapas. Tipo um hambúrguer... Putz, eu não lembro o que era tudo. Eu paguei, fomos pra mesa, senta procurar a mesa, que o lugar era muito cheio. Eu sentei e olhei 9 euros. Aí eu levantei de volta e falei, eu acho que o cara cobrou errado. Aí eu tô indo, caminhando, né? Olhando, eu falei, não, foi 9 euros mesmo. Eu olhei tudo lá descrito e voltei. Eu falei, nossa, 9 euros. Acho que eu tinha ido lá, tipo, 2 anos atrás, eu não lembro de nada. Foi logo que eu cheguei aqui em Portugal. Então, voltando pra lá, eu olhei, mesmo susto, falei, caramba, 9 euros. Tipo, virou nosso bar favorito lá, né? Porque era bom e barato. Excelente. Mas é o tipo de coisa que não encontra na Suína, né? Excelente. Tipo, nem em Portugal, assim. Quer dizer, tu tem aqueles restaurantes que eles chamam de tascas, né? As tascas, que são restaurante mais... Mas o nosso boteco, sim, talvez. Acho que daria pra comparar. No Brasil. Que ainda é barato assim, mas no geral aqui no centro onde eu tô, né? Na Baixa,
9 euros por pessoa, pelo menos. Exato, no mínimo, no mínimo, exato. Aqui, assim, você perguntou daqui, assim, aqui realmente tô tentando pensar em algum lugar que seria barato. E o Sony mencionou pizza de supermercado. Isso não foi nem no podcast, ele comentou, eu falei, como que tá fazendo pra comer aí, porque teu salário ainda era de Portugal, né, na época que ele levou. Ele falou que tava comendo muita pizza de mercado. Então, pizza de mercado, assim, a qualidade, eu vi que ele mencionou um pouco sobre marca branca, né, marca do mercado mesmo, né, e a qualidade é muito boa, assim. Então, às vezes a gente comprava bastante pizza de supermercado, que é isso, assim, você consegue... Então, assim, acho que o combo que a gente fazia quando ele tava aqui nesse período, era a gente ia pra França, comprava vinho, cerveja e carne na França, e aí pizza no supermercado aqui. Então, assim, acho que esse era o combo de manter a conta baixa, sabe? Porque realmente, assim, se você tenta sair aqui, assim, pra qualquer restaurante, ou pra beber em algum barzinho, alguma coisa do tipo, é realmente mais elevado o custo, assim. Se você compara, por exemplo, um drink em algum bar, ok, tá? Não tô nem falando que o bar é um bar que chique, nem nada. Você vai pagar entre 15 a 25 francos. Então, dá praticamente a mesma coisa em euro, certo? Mas dá mais ou menos isso para um drink, certo? Então, se você colocar isso tudo na conta, realmente os R$9 do seu tapas com sangria ficou excelente. Ficou. Mas é claro que, tipo, até pra quem nunca foi, não é assim em Madrid, em Barcelona. Tu falou de cidadezinha pequena, né? Que vale mais a pena. Porque tu teve experiência em alguns países diferentes, né? Tu até comentou em Singapura. Mas pensando nesses dois últimos que a gente falou mais aqui da Europa, pra quem tu indicaria, se alguém for te perguntar hoje, eu sei que é muito, muito pessoal, né? Depende da pessoa, quando escolher um país. Mas o que tu acha, assim, qual tipo de pessoa tu acha que se encaixa mais em Portugal e qual se encaixa mais na Suíça? Qual estilo de vida? Não, acho que é uma excelente pergunta. Porque é comum, por exemplo, você ver as pessoas que já moram aqui ou já moraram, ou que tem algum conhecimento de como é a vida na Suíça. Por padrão, geralmente a resposta que eu sempre recebo assim a Suíça é chata, certo? Porque não tem muita coisa pra fazer, é boring, sempre todo mundo fala, é muito chata a Suíça. E eu acho que em questão de perfil, eu acho que se você é um perfil que não pensa em realmente sair, assim, sair eu digo mais noitada, certo? Tipo, sair pra balada, ficar em barzinho, esse tipo de coisa, esse não é o seu perfil é de ficar mais em casa, ir mais pra montanha, ou talvez já ter esposa, ter filhos e tudo mais. Um país que vai ficar mais tranquilo, eu acho que seria a Suíça. Porque você não vai ter isso, assim, eu tô em Genebra, que na teoria seria a segunda maior cidade, e barzinho, esse tipo de coisa, até tem, mas claro, tem o fator custo, tá? Mas eu vou ignorar esse fator custo. Não tem tanto assim, sabe? Ainda mais se você vem de São Paulo, por exemplo, que era de onde eu vim, e você vai ter barzinho todos os dias, qualquer hora da semana, assim, você vai ter... A vida funciona 24/7 em São Paulo, certo? E aqui em Genebra não, assim, no supermercado, você tem que se planejar, você não vai no domingo pensar em fazer um almoço diferenciado com a sua família. Você não vai fazer isso de maneira nenhuma. A não ser que você vá, por exemplo, você sai da sua casa, você vai até a estação central de Genebra para fazer compra no mercado. Então você tem que se planejar realmente do tipo, as suas compras, quando você faz as compras. O mercado aqui funciona das 8 às 7 todos os dias, exceto as quintas, que eles têm, acho que 1 hora a mais de funcionamento. E aí, de domingo, eles não funcionam, com exceção das estações centrais. Ou aqueles mercadinhos menores, assim, que já não são das redes grandes. Talvez você consiga comprar alguma coisa, mas aí você já vai pagar talvez 3 vezes o valor do custo. Por exemplo, uma vez eu fui comprar uma Coca-Cola no domingo, eu desisti de comprar Coca-Cola. Porque era 3 vezes mais o valor do mercado, não faz sentido, certo? Então eu acho que esse seria o perfil de vida na Suíça, seria um perfil de vida mais calmo. Esse seria, acho que, o resumo. E já Portugal, para mim, seria assim, uma galera que gosta mais de agito, claro, ignorando o efeito Covid, certo? Porque isso impactou um pouco, mas acredito que já esteja um pouco mais de volta, já em Porto, principalmente. Sim,
Galeria Paris já tá bombando. Exato, exato. Essa seria a minha recomendação. Tá barulho à noite. Então, essa seria a minha recomendação. Se você é uma pessoa que gosta de visitar alguns lugares e, tipo, ir pra bar, aproveitar essa vida noturna, ter agito e tudo mais, praia, por exemplo, acho que Portugal... Eu conheço, vivi em Porto, certo? Visitei apenas Lisboa por um final de semana, mas Porto, pra mim, eu achei incrível a cidade, eu gosto muito da cidade. Depois de sair de Portugal, eu já visitei novamente Porto. Então, acho que Porto, pra mim, é um lugar muito legal, mas é assim, é um lugar que você quer mais agito. Se você não quer tanto agito, certo? Você também consegue ter uma vida mais tranquila. Você vai morar um pouco mais afastado do centro do Porto. E aí sim, você vai ter 10 quilômetros, né? Do Exato. centro já... Menos, até que já é outra cidade. Exato. E aí, essa outra cidade, por exemplo, sei lá, você vai pra... Maia, certo? Você vai pra Maia, naquela região de Maia que é um pouco mais tranquilo. Eu acho que a região de Maia vai se comparar muito com aqui. Sim, é mais tranquilo, você tem que se planejar, você tá mais afastado, tem menos barulho, tem menos gente na rua. Então eu acho que esse é o balance, acho que esses seriam os dois perfis, assim, que eu dividiria um pouco. Se é uma pessoa muito agitada, querendo balada, esse tipo de coisa, eu acho que Genebra não é o lugar. Douglas, muito obrigado. E se alguém quiser, tipo, entrar em contato contigo, tu quer deixar alguma rede social? Claro, é bom. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, me contata no LinkedIn, é Douglas Gonzalez, e você pode me achar lá. Então, muito obrigado novamente e até a próxima. Talvez aí, na Suíça, ou quando você estiver por aqui pelo Porto. Perfeito, muito obrigado, Gabriel. Até mais, até a próxima, então.